Inicialmente a gente tem aqui uma esfera que está seccionada por um plano alfa. Esse plano alfa ele está a uma distância d da origem, do centro da esfera. Então a gente tem aqui o raio da esfera e o raio da circunferência formado aqui pela secção do plano alfa com a esfera, o raio Rzinho. Aqui a gente tem uma relação pitagórica. Que relação é essa? R ao quadrado é igual a Rzinho ao quadrado mais d ao quadrado. E se quisermos ainda isolar esse R minúsculo, a gente vai ter que Rzinho ao quadrado é igual a Rzão ao quadrado menos d ao quadrado, não é isso? Então, isso aqui nos dá o Rzinho ao quadrado. Então, agora a gente vai pensar o seguinte. Qual que é a área desse círculo, aqui, dessa circunferência formada pela secção com o plano alfa? Aqui a área da circunferência ela é π r ao quadrado, é um raio ao quadrado. Só que a gente tem ainda que o raio ao quadrado é Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado. Ou seja, essa área da circunferência ela é igual a π que multiplica Rzão ao quadrado menos d ao quadrado. É isso? Então a gente tem aqui a área desse círculo. Agora a gente vai trabalhar aqui com esse sólido que a gente chama de anticlepsidra. Então, a gente tem aqui agora o cilindro que a gente vai chamar de cilindro equilátero. O que é um cilindro equilátero? É um cilindro que o diâmetro ele é igual à altura. Em outras palavras, vai ser um cilindro que o raio, melhor que a altura, é duas vezes a medida do raio, não é isso? Nesse cilindro, a gente retirou desse cilindro dois cones. Então, aqui na parte de cima eu retirei um cone, na parte de baixo também retirei um cone. Esses dois cones têm o vértice coincidindo com o centro e são opostos pelo vértice, não é isso? Então, a gente vai formar assim um sólido que a gente chama de anticlepsidra. Então, eu retirei dois cones do cilindro, dois cones opostos pelo vértice, coincidindo aqui também no centro, na metade do cilindro. Aí assim a gente forma um anticlepsidra. No caso aqui, como a altura era 2R e o raio R, a gente vai ter que a altura de um cone é R e o raio R. Mesma coisa aqui para o outro. Qual que seria o volume desse anticlepsidra? O que seria o volume do anticlepsidra? Isso vai ser o volume do cilindro menos o volume dos dois cones. Então, a gente vai ter o volume do cilindro, π, que multiplica r ao quadrado vezes a altura. No caso, a altura é 2r, então, vezes 2r, menos duas vezes o volume agora de um cilindro apenas, ou melhor, de um cone. Então, o volume de um cone, π, r ao quadrado, vezes a altura, que no caso também é r, né? A altura aqui também é r, dividido por 3. Agora a gente pode igualar aqui os denominadores, né, para poder fazer a subtração entre as frações. Eu coloco um 3 aqui e outro 3 aqui multiplicando. Então assim a gente conseguiu igualar, né? 3 dividido por 3 é 1. Então aqui tudo certo. Os denominadores iguais. O que a gente pode fazer? Olha lá. 3π vezes, ou melhor, 3 vezes 2, 6. A gente tem 6π. R ao quadrado vezes R, R ao cubo. Menos 2π, r ao quadrado vezes r, r ao cubo. Conclusão, a gente tem aqui 6π r ao cubo menos 2π r ao cubo, tudo sobre 3. Ou seja, o volume do anticlepsidra ele vai ser igual a 6 menos 2, 4, 4π r ao cubo, tudo dividido por 3. Então, a gente tem aqui o volume desse sólido que a gente chama de anticlepsidra. Continuando aqui ainda com a nossa demonstração, nós teremos o seguinte. Eu tenho aqui um anticlepsidra, que nem aqui das medidas desse outro. Então, um anticlepsidra de diâmetro 2R e altura também 2R. Eu tenho também aqui uma esfera de diâmetro 2R, ou seja, de raio R. Coincidentemente, na altura também seria 2R. Esses dois sólidos estão apoiados aqui sobre o plano alfa e o plano beta está seccionando os nossos dois sólidos, formando aqui duas superfícies de área A1 e de área A2, não é isso? A gente tem um círculo aqui de área A2, tem aqui uma coroa circular de área A1. Vocês podem logo reparar que o diâmetro da coroa circular foi igual à medida D, que é essa distância até o centro aqui da nossa esfera. Repare que como os dois sólidos têm a mesma altura, 2R, o centro aqui, ponto médio aqui das alturas, vai ser o mesmo ponto médio na altura aqui, tanto na esfera quanto no anticlepsidra. Aí lembre também que aqui o nosso cone ele tinha raio R, altura R. Então, essa distância aqui é R, o raio desse conezinho menor que se formou
também vai ser, ou melhor, essa distância é d, o raio também é d. Então por isso que essa medida aqui se repetiu. Quem é a área 1? Quem é a área da coroa circular? A área 1 ela é igual ao seguinte, a área 1 vai ser a área da coroa circular, então é π que multiplica o raio maior, ou seja, r ao quadrado, menos o raio menor, que no caso aqui vai ser a medida d, então menos d ao quadrado. Isso aqui nos dá a área 1. E a área 2 é quem? A área 2 a gente já calculou. Ela é π que multiplica r ao quadrado menos d ao quadrado, né? Nos moldes aqui que a gente iniciou. Qual a conclusão que a gente tira daqui? A gente tira que a área 1 é igual à área 2. Então a gente tem aqui dois sólidos, olha lá, de mesma altura, altura 2R, e que quando eu secciono eles por um plano beta, eles vão formar superfície, essa secção vão ser superfícies de mesma área. Aí a gente tem que lembrar de que agora, do princípio de Cavalieri. O que é que o princípio de Cavalieri nos diz? Que se eu tenho dois sólidos apoiados sobre um plano, dois sólidos com a mesma altura, e se eu traço um outro plano que secciona esses sólidos em superfícies de mesma área, que é o que aconteceu, a conclusão é que os dois sólidos têm o mesmo volume. Ou seja, pelo princípio de Cavalieri, vamos botar aqui por Cavalieri, a gente tem que o volume da esfera ele vai ser igual ao volume desse sólido, ou seja, vai ser igual a 4π r ao cubo dividido por 3. Então isso aqui vai nos dar o volume da nossa esfera. A gente acabou aqui de fazer a dedução completa da fórmulazinha do volume da esfera.